Oi, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao Três Vassouras. Vá entrando, se acomode, a gente já vai atender vocês. Rosmerta, por favor, separa lá mais cadeira. Sim, é que chegou mais gente do Clube do Livro. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Três Vassouras. Acomode-se e pegue sua cerveja manteigada, porque hoje iremos falar do 12º capítulo de A Pedra Filosofal, intitulado O Espelho de Ogezed. Eu sou o Thiago, vulgo James, e aqui sempre junto comigo, sempre na humilde, pra todo rolê, inclusive pra apresentar esse podcast, ela, Heloísa Angeli. Oi pessoal, tô aqui de novo. E pra nossa alegria, somos mais uma vez as três cabeças do dragão, e eu percebi que eu preciso mudar essa referência, porque é uma cópia descarada do Roder Cavalo. Mas aí a gente muda pra quê? Pra três cabeças do basilisco? Mas basilisco não tem três cabeças, então não faz sentido. E a Elo é um texugo. Nossa, vai ficar um bicho muito feio esse, hein? Não é, meu? Que coisa horrível. Olha... Três vassouras, gente. Três vassouras. Somos três vassouras, então vamos pegar aí marcas de vassouras do mundo bruxo. A gente pode ser 3 Clean Sweep 7. Porque é a marca, é o modelo que tá aí vigente na altura da nossa narrativa. Enfim, acho que é esquema, né? Mais humilde que as Nimbus. Topo. Vamos ser clean sweeps, então. Mas bom, né? Eu divaguei aqui, mas eu não esqueci de apresentar meu convidado, porque sim, a gente tem convidado hoje, e ele tá aqui de volta com a gente, é o Bruno Bossis. Olá, Bruno. Olá, pessoal. Vocês falaram aí de marcas de vassoura do mundo bruxo. Eu sou Noviça mesmo, que é uma marca do mundo trouxa, que tô aqui fazendo um merchan de graça nesse podcast. Já comecei quebrando as regras. Pois é. Eu nem sabia que vassoura tinha marca. Nossa, eu também nunca nem parei pra prestar atenção. Olha aí, quem nisso. Nunca varreu uma casa, hein, ouvintes? Não, eu já varri as minhas casas. Eu já varri a minha casa, mas nunca reparei se a minha vassoura tinha marca. Ela deve ter alguma... Sabe que eu sempre, eu sempre compro a vassoura e eu pago pela vassoura toda, mas eu deixo o cabo da vassoura no mercado, porque eu não tenho o que fazer com ele, né? Eu só preciso trocar a cerda dela. Não a cerda, né? Mas, sei lá, a cabeça da vassoura. É, isso você tá vendo, gente? Que a Heloísa nunca quebrou um cabo de vassoura. Porque... É uma habilidade incrível. Nunca quebrei. Enfim, bora ver uns livros proibidão lá na sessão reservada? Opa, vamos lá. Bom, fica até difícil resumir tanta coisa que tem nesse capítulo, né? Eu acho que esse capítulo é um dos corações do livro. Mas nós começamos com as festividades de Natal em Hogwarts, continuamos com presentes misteriosos, pesquisas bibliográficas noturnas e acabamos no espelho que nomeia o capítulo. Olha a diferença, Heloísa, do resumo do Bruno pro do Léo. Lembra do Léo? Ele falou de tudo, menos do capítulo. Ele lembrou da rixa da Grifinória com Sonserina, defendeu a Sonserina e só não comentou o que tinha acontecido. É tipo um resumo extremamente sintético, né? Bom, mas é como o Bruno falou, né? Começamos fofamente aí com a proximidade do Natal. O castelo que no último capítulo já estava congelado, agora está basicamente enterrado, perdido no meio da neve, e assim seguem várias atividades invernais, né? O Fred e o George levam umas broncas por fazerem bolas de neve que são enfeitiçadas, né? E elas perseguem o professor Quirrell batendo atrás do seu turbante. E a professora McGonagall faz uma lista dos alunos que vão passar o Natal na escola, assim, porque você pode passar o Natal em Hogwarts. Aí, apesar dos comentários maldosos do Malfoy, né? Como sempre, o Harry está super contente que ele vai evitar passar outro Natal com seus tios. Fora isso, o Rony e os irmãos dele
dele também vão ficar por lá, porque os pais vão visitar o Carlinhos no Egito e não vão levar o resto da família, né? Acho que vai ficar muito caro. Passagem pra muita gente. E é assim, né? Desde que os meninos descobriram o nome do Nicolau Flamel, eles estão usando todo o tempo livre para pesquisar essa estranha figura na biblioteca. A Hermione ainda aproveita as férias para passar o Natal com a própria família e não esquece de pedir que eles continuem com essa pesquisa enquanto ela está fora. Sim, e aí eles logo notam que não é um nome muito fácil de se achar. Não se encontrava em grandes sábios do século XX, nem em nomes notáveis da mágica do nosso tempo. Não era encontrável tampouco em importantes descobertas modernas da magia, nem em um estudo dos avanços recentes na magia. E aí a gente, só de ler esses títulos, já fica ligado, por quê, né? A gente fica sabendo, mas no momento mais oportuno a gente comenta. E aí, não tendo outra fonte que senão os livros, quer dizer, eles não achando a informação que eles precisam nos livros, eles recorrem a outra fonte, que é justamente quem deu o nome, o Hagrid. Só que o amigo não tá, assim, muito afim de entregar mais informações, né? Ele já entregou muita paçoca aí, então ele até decide fazer boca de siri. E aí o Rony até sugere da Hermione perguntar pros pais dela quem poderia ser o Nicolau Flamel. E ela fala, bom, eu vou perguntar, mas eles são dentistas, né? E a gente vê as barreiras que tem entre o mundo bruxo e os trouxas, né? O simples fato de saber que o senhor e a senhora Granger são dentistas já mostra, né? Sim, pô, é uma família trouxa mesmo, com emprego comum e tal. E aí, enquanto grande parte dos alunos estão visitando seus familiares, o Harry e os Weasley estão aproveitando o salão comunal só pra eles, né? E aí eles passam grande parte do tempo jogando xadrez bruxo. E aí a gente descobre que o Rony é um bom jogador, né? E é legal de ver também que o xadrez bruxo é igual ao nosso, com a diferença que as peças têm vida e elas ficam palpitando durante a partida. E como o Rony já tá bastante familiarizado com as suas peças, ele tem vantagem, né? Já que o Harry, por ter pegado também, fora o fato dele não saber já jogar xadrez e tá aprendendo agora, o fato dele ter pegado o tabuleiro do Simas, ele só se complica mais ainda, né? Porque as peças não confiam nele, questionam as suas jogadas e enfim. Sim, e na manhã de Natal, para surpresa do Harry, todos, inclusive ele próprio, acordam e encontram vários presentes. Até os Dursley enviaram uma moeda de 50 pence para ele. A Hermione deixou uma caixa de uma caixa de sapos, pelo amor de Deus, de chocolate. Apesar de que sapos de chocolate para sapatos de chocolate poderia ser interessante, mas enfim. A senhora Weasley mandou uma blusa artesanal de tricô que todos os Weasley ganham todo ano, e o Rony, que odeia marrom, sempre ganha uma blusa marrom. O Hagrid presenteou com uma flauta feita também artesanalmente, que soa como o pio de uma coruja. E bom, entre todos esses pacotes, o Harry encontra um presente misterioso. A nota que acompanha esse presente diz algo como: seu pai deixou isso comigo antes de morrer, está na hora de passar para você. E o presente em si é um tecido prateado muito liso, gelado, ele parece quase como se fosse um líquido, assim. O Rony, né, que é mais experiente aí no mundo bruxo, saca na hora o que é, uma capa da invisibilidade. Surpreso, o Harry veste a capa e ao chegar no espelho encontra apenas a sua cabeça flutuando, né, tipo a capa funciona. E outro detalhe é que o Rony fala que isso é um objeto muito caro. E muito raro também, né? Ele fala que daria qualquer coisa pra ter uma capa daquelas. Mas aí até o Harry averiguar mais acerca desse misterioso presente, ele tem um longo dia pela frente. E aí é só depois do jantar de Natal, que inclusive a gente precisa comentar da ceia de Natal, que é um absurdo, né? É o verdadeiro banquete de dar água na boca, é bem no pique da ceia de Natal do bandejão central, né? Que acontece no almoço. E aí só quem estuda na USP pegou essa referência, né? Quem frequenta aí o restaurante central. Ah, uma coisa que eu acho muito fofa dessa ceia de Natal é que, tipo, tem menos estudantes e os professores também estão bem à vontade, bem curtindo bastante esse momento, né? Que você vê que tá todo mundo já um pouco alegrinho de bebidas, né? Que o Hagrid vai tomando bastante vinho e tal, aí num certo momento ele dá um beijinho na professora um beijinho na bochecha da professora McGonagall, né? E aí o Harry, que tá vendo isso, fala: nossa, acho que ela vai ficar brava, né? Que ela é super seriana, mas pra surpresa de todo mundo, ela dá uma risadinha, assim.
Sim, eu acho essa cena muito engraçada, porque dá pra ver que, assim, eles estão curtindo esse feriado aí, né? Essa ceia, tá todo mundo bem à vontade, parece uma ceia bem gostosinha. Nada como estar de férias, nada como não precisar da aula pra todo mundo melhorar o ânimo. Eu acho essa cena uma fofura também, e ela é importante porque ela lembra a gente que esses professores são pessoas, né? Nesse livro, especialmente ao longo da série, a gente vai aprendendo que eles são pessoas, mas nesse livro eles são entidades muito afastadas dos alunos, na maioria, né? O Dumbledore tem ali uma relação com o Harry, mas na maioria das vezes os professores são esses seres que só estão ali pra tirar pontos, ensinarem coisas, e nesse momento eles são fofinhos, eles são tão bêbados, né? Então tá tudo certo. É, isso aí. Eu acho que, relendo o livro, até essa relação do Dumbledore com o Harry, eu percebo o quanto que ela demora mais pra ser construída e aprofundada do que eu me lembrava, né? Porque quando você chega no final, você sabe que essa relação existe. Mas nesse livro do começo, o Dumbledore também ainda é essa figura meio, nossa, né? O diretor da escola, tal. Então, eu concordo com o Bruno. Acho que é isso aí, né? Dá pra ver que eles são pessoas. Mas, bom, voltando aqui pro banquete, bom, a gente precisa comentar que a maioria dos pratos são feitas com batata, o que eu não acho nenhum defeito, assim. Inclusive, aprovo. Também aprovo. Quem, inclusive, escutou os últimos episódios da Rádio Oslo, tá sabendo que se não fosse pelas batatas, Oswaldo Lopes ia estar numa situação bem mais complicada aí da crise. Mas, enfim. E junto com as batatas, né, esse monte de pratos aí, também tem uma coisa meio curiosa, que são umas tais bombinhas aí, né, em português tá bombinhas, que quando a gente quebra elas, aparecem brindes dentro e... Ah, esses brindes aí são super irresponsáveis. Uma dessas bombinhas saem uns ratos brancos que eles vão andando pelo castelo e o Harry ainda considera que eles devem ter virado o jantar natalino da senhora Nora. Olha a crueldade com os bichos, nem no mundo bruxo escapa, igual aquela trend dos anos 2000 que tinha peixe beta de brinde em festa infantil, sabe? Um absurdo esse negócio dos ratos. Eu nem tô ligado dessa trend. Peixe beta, tipo aqueles peixes do Douglas Adams? Não, é um peixe que vive sozinho. Aí tinha umas festas infantis que tinha um vasinho com esse peixe, porque ele não precisa de muita água. Quer dizer, ele precisa de mais água do que as pessoas põem pra ele, né? Mas... ele consegue respirar no ar. Ele não precisa de uma bomba de... Ele, na verdade, ficaria muito melhor. Por que peixes betas morrem? Porque as pessoas não cuidam deles. Mas não ele é famoso porque ele não precisa de cuidado. Então é isso. Ele é mais fácil de cuidar do que os outros peixes, né? Mas não é só porque ele não precisa da bombinha que é essa festa toda, né? Na verdade, ele precisa de um aquário de tamanho adequado, ele precisa de várias coisas, de temperatura, pH da água, mas enfim. Nossa, gente, eu não tava ligado. Isso é realmente uma baita irresponsabilidade aí dos adultos. Bom, outros brindes que o Harry ganha, quer dizer, o dos ratos é dele mesmo? Nem lembro. Acho que sim, acho que ele que ganha os ratos. Você falou que é crueldade com os animais, só que eu acho que esses ratos são mágicos, tipo, não seriam ratos de verdade, tá ligado? Ai, não sei. Eu sei que o Harry, depois que terminar a ceia, ele sai com vários brindes, né? E aí, dentre eles, tem balões luminosos e não explosivos, que imagino que ou sejam, que a gente aqui em São Paulo chama de bexiga, ou então são aqueles balões de festa junina, não sei. Aí tem um kit para cultivar capixingui e ele também ganha um jogo de xadrez de bruxo. Então, não entendi qual que é o conceito da bombinha para surgir um tabuleiro completo, tá ligado? Mas bom, a curiosidade aqui, que eu fui pesquisar, fui atrás desse tal de capixingui, que dizia que era a árvore símbolo de Hogwarts. Só que é um pouco bizarro, porque a capixingui, ela faz parte da flora brasileira. E aí, como que seria o símbolo de Hogwarts? Sabe? Isso não ficou muito claro pra mim, mas no original, de fato, não está escrito capixingui, tá escrito, acho que warts, alguma coisa assim. E eu acho que o balão, eu acho que é uma bexiga, viu? Porque se ele não explode, eu acho que é justamente esse propósito, sabe? Tipo, você não vai conseguir explodir, não importa o que você faça. Por outro lado, ser luminoso, né? Nunca vi uma bexiga luminosa. Tem bexiga luminosa. Ah, é? Tem. Gente, esse podcast é cultura também, vai apresentando informações para as pessoas ignorantes que não sabem da bexiga luminosa. Ouvintes, vocês já viram bexiga luminosa? Como que põe luz numa bexiga, não faço ideia. Ah, tem aquelas
que brilha no escuro, tem um material que brilha no escuro, né? Aí dá pra... Eu não sei qual é o conceito de bexiga em São Paulo, mas tem uns balões que hoje em dia se vendem em shopping mesmo, que são tipo umas bolas que tem um pisca-pisca dentro. Ah, é verdade. É verdade. Gente, eu não tô sabendo disso, não. Eu preciso Mas esses daí, balão Bruno, aí. a gente não chama de bexiga, não. A gente chama de balão mesmo, aqueles balão de hélio, né? Ah, tá. Acho que bexiga é só aquele que você assopra, né? E De enche. festa. É. Olha, vivendo e aprendendo. Discussões muito importantes, assim, acerca Gente, é a variação linguística do país nesse podcast maravilhoso. Sim, porque, não sei se o pessoal lembra, mas o Bruno é de Brasília, né? Então, só relembrando aí. Bom, quanto ao xadrez bruxo que o Harry ganha, né? Ele já estreia logo depois do jantar e, mais uma vez, ele perde miseravelmente, mas não é só culpa dele, gente. É porque ele decidiu dar ouvido pro Percy, que não manja muito de xadrez, né? Pelo visto, só deu uns conselhos furados aí pro nosso protagonista. Olha aí, o último episódio teve temática esportiva de basquete, de quadribol, de futebol. Tem nesse também. Quero ouvir vocês aí falando das altas competições de xadrez transmitidas pela TV a cabo. Você joga xadrez, Bruno? Eu sei jogar xadrez, mas quem joga xadrez de verdade é meu pai. Meu pai é muito bom em xadrez e ele vê pelo menos umas 2 ou 3 horas de YouTube por dia de xadrez. Que? Meu Deus! Ele é muito dedicado. Meu pai sabe várias saídas, gambito da rainha, a saída indiana, a saída da Torre Negra, umas coisas assim que você fica, tá. Saída da Torre Negra, gente. Referências ao Stephen King. Então ele não tá só no hype do gambito da rainha, né? Ele realmente era fã antes já. Meu pai é bem fã. Meu pai sempre jogou muito bem e talvez por isso eu jogue muito mal, porque nunca... Sabe aquele negócio tipo assim, você nunca vai vencer, então você não se dedica? Aqui em casa, acho que nenhum de nós, dos filhos do meu pai, sabemos jogar xadrez tão bem quanto ele, mas todos aprendemos. Sim, porque eu também aprendi as regras, inclusive aprendi as regras por causa de Harry Potter. Eu vi o filme, aí a Planeta de Agostini lançou uma coleção com o tabuleiro. O que é isso? É uma empresa, sei lá exatamente definir, mas eu sei que... Uma editora. É uma editora. E aí eles lançam várias coleções, tipo, monte uma armadura do Homem de Ferro, colecione carros, sabe? Miniaturas de carro. E aí tinha o tabuleiro do Harry Potter. Você comprava quinzenalmente e vinha peça por peça. Eu já vi isso daí, sim. Tinha uma coleção de instrumentos da orquestra, Sim. miniaturas de coisas. Miniatura de que tudo. legal. Miniatura de tudo. E aí tinha do Harry Potter e aí vinha com fascículos que te ensinavam a jogar. E eu aprendi as regras, mas nunca pratiquei assim, não terminei nem meu tabuleiro, porque era absurdo, eram 32 peças, mais o tabuleiro, mais caneta, mais bloco de notas, e vai juntando, dá uma grana absurda, assim, não consigo completar. Não, acaba sendo caro. E foi fogo de palha, assim, minha mãe só gastou dinheiro comigo. Então você pode jogar comigo, porque assim, eu sei como mexe as peças, eu sei daquele negócio do rock, mas meu conhecimento acaba aí, eu não sei aberturas, eu não sei estratégias, então a gente pode descobrir juntos. Podemos. E bom, se algum ouvinte enxadrista quiser comentar também, não esqueça de mandar e-mail pra gente, 3vassourascontato@gmail.com. Bom, voltando agora pro dormitório, né, já teve a ceia, já teve essa derrota do Harry no xadrez, eles estão agora no dormitório e o Rony capota no sono, né, logo pega no sono, só que o Harry tá ansioso pra provar a capa de invisibilidade, pôr na prática, ficou o dia inteiro pensando sobre isso, e ele até pensa de chamar um amigo pra experimentar junto, só que como era do pai dele e tal, ele sente que é uma coisa mais íntima, assim, uma coisa pra nesse primeiro momento ele experimentar sozinho. E aí ele fica pensando, tem essa capa de invisibilidade, liberei Hogwarts inteira, né, porque agora eu posso andar invisível pelos corredores, mas pra onde que eu vou? E aí ele se toca que ele tava querendo ir na sessão reservada, e ele não tinha acesso por conta, enfim, das limitações que a própria bibliotecária e as regras de Hogwarts não permitem, mas agora ele tem esse trunfo na manga e ele pode ir lá para pesquisar justamente sobre o Nicolau Flamel, que é a fonte da pesquisa deles, né? Sim, é que essa sessão restrita ela é só para alunos mais avançados, né? Que estão estudando faz tempo defesa contra as artes das trevas. E os livros que estão lá são de artes das trevas, né? Então é uma coisa realmente precisa ser restrito. E aí precisa de uma autorização que o Harry nem vai atrás, que ele sabe que não vai conseguir, né? Mas agora também não precisa mais de autorização. É só visitar a biblioteca invisível no meio da noite. Eu adoro essa passagem, assim. Eu adoro esse cenário de biblioteca, sabe?
Acho que tem uma vibe meio Dark Academia aí, que eu acho muito legal. E eu lembro que quando eu li a primeira vez essa cena, né, quando eu li lá criança, eu fiquei muito tensa com esse passeio noturno, porque é super assustador, né? Apesar do Halloween já ter passado, tá? A temática natalina, tá tudo escuro. O Harry leva um tal de um lampião, sei lá, um negócio que fica flutuando sozinho, né? Porque ele tá invisível, então parece que o negócio tá flutuando. Mas ele não segura dentro da capa? Ia ser muito maluco. Ele não segura então dentro ele da capa. É burro, porque ia chamar a atenção do mesmo jeito. É mesmo, né? Eu nunca tinha pensado nisso. No filme põe pra ser uma coisa gráfica e que... tal, mas no livro isso acontecer também, sabe? Não, isso acontece no livro, sim. Eu, inclusive, acho muito bizarro. Mas um lampião é de fogo, flutuando. Gente. Ele não podia segurar dentro da capa, ele ia se queimar. O Bruno tem razão, né? Poderia estragar a capa, que a gente não... Ele não sabe as regras da capa. E acho que, sendo um material tão caro, né? Que nem o Rony falou, ele não vai ficar testando ver se pega fogo. Isso! Mas sei lá, acho que ele conseguiria apagar o lampião rapidinho ali, se desse algum ruim. Enfim, é uma cena bem bizarra, né? Um lampião flutuando sozinho, né? Porque ele tá invisível e tal. E aí, quando ele chega lá, pra acrescentar, assim, ao clima, né? Meio assustador, assim, da cena, ele sente que os livros estão sussurrando uns para os outros, como se eles soubessem que ali tem um intruso que não deveria estar. E aí o Harry fica ali, né, olhando esses livros, qual será que pode ter alguma informação aí e tal. Ele acaba escolhendo um tal de um livrão negro e prateado, tipo, bem bonitão, assim, um volume. Só que quando ele abre o livro, gente, sério, o livro grita. Tipo, dá um berrão mesmo, sabe? Uma nota contínua em volume super alto que, obviamente, denuncia presença aí do nosso intrépido protagonista. Aí o Harry fecha o livro às pressas, né? Sai correndo a esmo, ele tá invisível, mas continua sólido, né? Então, ainda pode ser pego aí no pulo. E aí ele chega num lugar, perto de uma tal de uma armadura, que ele não sabe nem direito onde é. E ele ouve o Filch conversando com o professor favorito aí da criançada, né? O Snape. Que pelo jeito pediu pro zelador ficar de olho e avisá-lo caso algum estudante estivesse dando aí um passeio noturno proibido. Desesperado, Harry entra numa tal de uma portinha. O Snape é muito desocupado, né, mano? A prioridade dele é ferrar com os alunos. Tipo, ele tá... Por que o cara simplesmente não vai dormir, tá ligado? Todos os professores, gente, todos eles estão no Natal em Hogwarts, né? Eles não têm família, eles não têm nada. Cara, eles não têm família, eles não têm nada. Tudo que eles têm é esse trabalho, né? É muito triste. Mas eu vou assumir daqui que agora a gente vai entrar numa parte que eu adoro. E eu vou contar um pouco da história. Tá, o Harry tinha entrado numa portinha. Essa portinha, ela dá pra uma sala de aula abandonada, que eu nem lembrava que era uma sala de aula. E lá, a única coisa que tem, que é bem descrita, é um espelho. Quer dizer, tem outras coisas, mas o que é descrito é esse espelho lindo, dourado, que tá apoiado em patas de leão. Sabe aquelas banheiras antigas que tem, assim, 4 perninhas? Mais ou menos por aí. E lá tem uma inscrição esquisita que eu vou tentar aqui pronunciar. Vai ficar meio CD da Xuxa, mas vamos lá. Que é: O Asan Roku Esme Ojized Osamu Tso Jose Atso Monan. Ficou lindo, Não. Bruno. Curti. Obrigado. Tem um termo pra isso, né? Quando você lê de trás pra frente. Ah, é? Loucura. Isso, não exatamente. Exatamente. Bom, o que essa frase quer dizer? Se você colocar no espelho, ou se você for uma criança inteligente o bastante de ler de trás pra frente, tá escrito: não mostro o seu rosto, mas o desejo em seu coração. A gente até olhou que no original é bem parecido. I show not your face, but your heart's desire. Tá. Curioso, né? O Harry vai olhar esse espelho. Que espelho é esse? Eu não sei se ele se dá conta direito dessa inscrição, né? Eu acho que ele não foi inteligente o bastante pra ler o contrário. Ele não entendeu. Acho que ele só cagou pro negócio, sabe? Falou, tá. Eu, quando criança, fiquei, nossa, que inscrição misteriosa. Nem passou pela minha cabeça. É aquele meme, tá ligado? Tá de trás pra frente. Bom, ele chega perto do espelho e não sei como ele não se assusta muito com isso, né? Mas ele não tá sozinho no quarto. Ele
Quer dizer, ele tá sozinho na sala, mas quando ele se vê no reflexo, ele se vê acompanhado de muitas e muitas pessoas, né? E só depois do susto inicial, da curiosidade que ele vence, ele vai analisando o reflexo com um pouco mais de cuidado e se dá conta de que as pessoas são super parecidas com ele, considerando, quer dizer, super parecidas com ele e com o Tiago, não o Tiago vulgo James, mas o Tiago Potter, porque são sua família. Eu quero agregar aqui que eu achei super importante ele ver a ancestralidade dele toda junta. A gente vai ter um bloco de spoilers de filme depois, não quero me adiantar muito nisso, mas em algumas representações é apresentado só pai e mãe, mas ele vê a família inteira, ele vê os avós, ele vê os bisavós, e essa questão do ancestral pra mim é super importante nessa leitura, porque a gente pode pensar que Harry Potter é um livro sobre a descoberta da identidade e da potência de um indivíduo que passou a vida sendo minimizado e desacreditado. E ele ali, naquele momento, encontrar todas aquelas pessoas é mais ou menos como a entrada do Harry na família Weasley, né? É um momento de descobrir que ele não tá só, que ele é acompanhado física e espiritualmente, e isso é muito importante também pra frente da trama. Caramba, Bruno, que bonito isso. Nossa, achei incrível, assim, porque pra mim essa passagem é um momento aí de questionamento traumático para as crianças que não se parecem com as suas famílias. Mas tudo bem, olha aí, ancestralidade. Se fosse parar pra pensar assim, eu mesmo não pareço nem com a minha mãe, nem com a minha irmã, tá ligado? Elas são loiras do olho azul e eu sou... Bom, eu sou eu. Meu, não acredito, a gente tem tanto em comum. A minha mãe também é tipo loira, branca, de olhos azuis, e não tem nada a ver comigo, assim, eu não pareço com ninguém. E uma coisa que eu acho super curiosa, já que a gente tá falando um pouco disso, o livro não fala propriamente, mas sugere que ele tá vendo a família Potter, né? Ele não tá vendo a família... Ele tá vendo a família do pai, por isso ele se identifica tanto, por isso eu quis marcar isso. Mas também tem toda a família da Lilian, né? Se aparecesse a família da Lilian, ele não ia se identificar com ninguém, provavelmente. Então tem... E ele teria visto a tia também, né? Que ele conhece. Exato. É verdade. Então é toda família, mas parcialmente família. Metade, né? O lado que importa, né? Eu faço com muitas aspas aqui, porque é o lado bruxo. Uhum. Bom, voltando aqui, o Harry logo tem que dar 10 na pata do viado, porque Filch e Snape, pra variar, aparecem. Gostou da expressão, Bruno? Eu nunca ouvi isso, meu Eu nunca ouvi isso também. É coisa de carioca. Eu nunca ouvi nenhuma expressão. Vocês sempre podem me surpreender com expressões. Eu achei que você ia falar dar um grau na motoca, qualquer coisa assim, mas não é. Pode ser também. Bom, o Harry então dá 10 na pata do viado, dá um grau na motoca, porque Filch e Snape estão espreitando por ali, e aí ele volta pro dormitório e já no dia seguinte conta pro Rony sobre o que aconteceu, e aí os dois combinam de visitar a mesma sala, a sala do espelho, naquela noite juntos. Bom, eu acho curioso duas coisas, que isso, como a narrativa é rápida, né, num capítulo aconteceu tanta coisa importante, ela não perde muito tempo explicando pro Rony, só fala isso numa frase, vamos de volta pra esse espelho incrível. Tá, ele tem alguma dificuldade de encontrar o caminho, né? Ele encontra o caminho para aquela sala abandonada meio ao acaso, ele vai tentando refazer o caminho, os dois ali se apertando na capa de invisibilidade. Mas bom, para ajudar os ouvintes, vamos lembrar, tá frio, né? Então é uma coisa meio chata essa busca, é uma coisa que eles querem parar em algum momento, porque não sei quanto tempo toma, mas finalmente eles encontram de novo o espelho, né? E para surpresa do Harry, que ainda acho que não leu ainda a inscrição, né? A gente ainda tá nessa atmosfera de leitura, o Harry, eu acho que ele ainda não leu o espelho, né? Ele ainda não entendeu como é que o negócio funciona, mas ele se surpreende que o Ron não tá vendo as mesmas coisas que ele, né? Que ele não consegue ver toda a família, toda a ancestralidade do Harry ali junto no espelho, né? O Ron não tá vendo isso. E aí ele fica pensando, será que o espelho só reflete pessoas mortas? O que seria bizarro, mas bizarro o nível Harry Potter, aceitável, né? Então aí eles trocam de lugar, né? Não sei como é que isso acontece, porque o espelho aparentemente é um espelho muito grande, né? Mas eles trocam de lugar e o Rony fica no centro do espelho e aí muda. Ele só parece mais velho e ele tá segurando uma taça de quadribol, ele é capitão do time e ele é monitor-chefe. E aí o Harry fica surpreso, né? Primeiro os meninos continuam tentando entender o que é aquele espelho, né? Como é que um espelho pode mostrar duas coisas tão diferentes? Será que o espelho mostraria o futuro? Mas não, porque ele tá mostrando o passado. Ou podia mostrar o futuro se fosse o Harry interpretando
interpretando que ele tá vendo a família que ele ainda vai construir? Não sei, né? Mas ele não pensa nisso, não. Fui eu que pensei isso agora. Bom, eles ficam nessa dúvida. É passado? É presente? É o que? O que acontece com esse espelho? Mas o Harry, independente do que seja, ele não quer sair da sala. Ele quer continuar se vendo acompanhado. Ele continua hipnotizado por essa ideia de ter família, de ter quem se importe com ele, de estar ali num reflexo sendo abraçado, celebrado. Eu acho que tem uma sugestão de que as pessoas estão rindo pra ele e estão felizes com ele estar ali, né? E ele fica muito feliz também com isso, né? Mas eles acabam discutindo, ele e o Ron, sobre a natureza do espelho, sobre vamos embora, sobre várias coisas, e acabam sendo um pouco barulhentos e aparece a Madame Nora. E aí eles vestem a capa de invisibilidade e só que fica a dúvida, né? Será que a capa funciona só com humanos ou também com outros seres como gatos? E a gente acaba não tendo a resposta, né? Porque a Madame Nora vai embora, mas talvez seja porque ela realmente não viu, foi embora, ou talvez porque ela foi atrás do Filch. Aí eles não querem esperar pra descobrir e vão correndo de volta pro dormitório mais uma vez. Aí na manhã seguinte, ele percebe que o Harry tá muito distante, não tá dando tanta bola assim pras atividades do dia, e ele se toca porque o Harry tá pensando só uma coisa aqui no espelho e conselha o amigo a deixar isso quieto, né? Achar quieto esse espelho aí, porque sempre que eles vão lá, sempre que eles vão nesse dormitório, eles correm o risco de serem pegos e etc. Ele aconselha o amigo de fato, só que o Harry não dá muita importância, né? É engraçado como na ausência da Hermione, o Rony acaba se tornando a voz da razão. E é bem o que o Harry nota, né? Ele fica tipo, nossa, você tá muito certinho, né? Tá parecendo Hermione. E aí sai atrás do espelho de qualquer forma. Dessa vez ele não tem muito problema em encontrar o lugar, em ser seguido, nem nada, né? Mas mal ele se acomoda na frente do espelho pra admirar o seu reflexo rodeado pela família, uma voz o interrompe. Aí outro momento, ataque do coração, né? Que a gente fica com medo dessa voz, mas logo se revela que é o nosso querido diretor, Alvo Dumbledore. E o diretor não tá bravo, né? O Harry tem essa expectativa de que ele tá num lugar que nem é proibido, né? A sala tava destrancada, mas enfim, ele tem essa sensação de que ele tá fazendo algo errado e ele espera que o Dumbledore esteja bravo, mas não tá. Ele conversa com o Harry, tentando levar o menino a entender o poder do espelho. E o que eu acho super legal da técnica do Dumbledore, bem grega, bem aristotélica, é que o Dumbledore faz perguntas pro Harry, para que o Harry entenda a natureza do espelho. Ele não explica diretamente, né? O Harry vai se perguntando sobre aquilo que ele tá vendo. Mas o que acontece é que o Harry fica muito surpreso, porque o Dumbledore demonstra saber várias coisas, saber inclusive o que o Ron viu no espelho. Então meio que se sugere que o Dumbledore tava ali o tempo todo nas sombras, né? E o Dumbledore diz de fato que ele não precisa de uma capa para ficar invisível, e essa é uma informação super, super importante. Não é nada surpreendente, porque o Dumbledore pode tudo nesse livro, mas é importante pro nosso bloco de spoilers. Bom, enquanto Harry fica aí ansiando por ver a família, que ele nunca teve a oportunidade de conhecer, e por isso o Espelho dos Desejos mostra essa família para ele, o Ron sonha com uma glória pessoal. Ele viveu o tempo todo nessa família que o Harry sonha, e o Rony quer viver ele sendo o protagonista, por isso ele se vê no maior êxito pessoal possível, né? E o Harry entende que o espelho então reflete os desejos de quem está observando, mas o Dumbledore explica que não é qualquer desejo, é o desejo mais profundo, mais querido, aquilo que você só encara na terapia. É a terapia, né? O espelho é psicanálise. E aí uma pessoa plenamente satisfeita, que é essa pessoa ideal, né? Esse paciente zero que nunca vai existir, ele se veria como é no espelho, né? Você vê no espelho aquilo que você não pode ter, né? Então, o Dumbledore, eu acho curioso aqui, vou roubar mais tempo do roteiro para mim, mais tempo da nossa querida audiência, para dizer como é curioso esse papel que o Dumbledore se presta de ser um espião do Harry, né? A gente não pensa muito sobre a natureza desse papel, né? Mas o Dumbledore perdeu 3 noites da vida dele vendo um menino se olhar no espelho. Então, assim, eu acho que isso, né, gente? Prioridades, Exato, mas isso explica um pouco, eu acho, uma coisa que eu talvez esteja me adiantando aqui do bloco de spoilers, mas acho que é mais uma reflexão minha, não é propriamente um spoiler. Eu acho que o Dumbledore tem medo do Harry
Ele tem medo do Harry ser muito confuso, se perder nas confusões de estar emergindo naquele universo e acabar se tornando uma pessoa ruim ou uma pessoa que não vai conseguir cumprir aquilo que se espera dele. Por isso, o Dumbledore é tão atento ao Harry e quer sempre solucionar as dúvidas, as confusões, porque eu acho que o Dumbledore tem essa preocupação mesmo sobre qual vai ser a natureza do Harry se ele continuar se entregando aos desejos, aos prazeres, enfim, isso, se eu me aprofundar, eu acho que eu já vou entrar no bloco dos spoilers, não quero fazer isso. Não, mas faz total sentido esse cuidado do Dumbledore. Até porque o que o Harry vê no espelho é muito triste, né? Porque assim, por mais que seja difícil o Rony conseguir todo esse destaque, virar monitor-chefe, capitão do time de quadribol, não sei mais o que, é possível, né? É difícil, mas é possível. Ele pode se destacar de alguma forma. Só que a família do Harry tá perdida pra sempre. Como você disse, ele pode produzir, não, mas... Formar uma nova família no futuro. Mas aquela do berço, né? Aquela tá perdida. É uma coisa que ele nunca vai conseguir obter, não importa o que ele faça. E mostra muito da natureza dos dois, né? Enquanto o Rony sonha com glória pessoal, o Harry, o desejo mais íntimo do Harry é uma coisa que ele não vai ter a própria família. Tudo aquilo que o Bruno comentou, da ancestralidade e tudo mais. Então a gente nota daí por que o Harry é o protagonista, sabe? Porque é uma pessoa pura, uma candura, enfim. Ele tá em busca de si, né? Mas então, e aí o Dumbledore continua sendo palestrinho, mas aquele palestrinho que você respeita, porque ele usa todo aquele esquema aristotélico de perguntas, etc. Então é uma coisa interessante, é uma coisa legal de se acompanhar. E o jeito que ele explica também eu acho muito bacana, assim, sabe? De entender o conceito do espelho. Porque você poderia descobrir simplesmente lendo de trás pra frente, né? Mas a maneira que o diretor trata também é muito legal. E aí ele encerra com uma frase muito bonita, né? Mais uma frase aí do Dumbledore Lispector. Não faz bem viver sonhando e se esquecer de viver. Lembre-se. E aí isso me lembra aquele conceito que a gente vê no Piratas do Caribe, né? A bússola do Jack Sparrow, que segue mais ou menos esse preceito, né? A bússola ela não aponta para o norte, mas sim para aquilo que o usuário mais deseja. Que coisa linda, não lembrava dessa bússola, não. Mas me lembra também um pouco aquela história... Bom, lembrou a todos aqui fazendo o roteiro, eu tô roubando essa informação, na verdade. Mas lembrou-nos daquela história da pequena vendedora de fósforos, do Hans Christian Andersen, que é um escritor dinamarquês infantil, enfim, autor da Pequena Sereia, e ele tem uma história que é tristíssima, por isso a Disney nunca adaptou e nunca adaptará, que se chama A Pequena Vendedora de Fósforos. Não sei se vocês já ouviram essa história. É a história de uma menina numa noite de Natal que vende fósforos. Fósforos eram artigos um pouco difíceis de se encontrar, se vendiam de porta em porta, e ela tá ali na neve passando, tentando vender fósforos para comer, porque ela não tem comida em casa, ela só tem fósforos, e não consegue vender nenhum. Desculpa, meu Deus, desculpa. Não consigo. É muito fatalista, tá louco. Isso foi muito engraçado. Que horror, gente. Nossa, vamos manter isso pra audiência ver a natureza de amor. E ela não queria ser da Sonserina. Se vocês leram, ela não queria ser. Nossa, gente, eu tô chorando. Desculpa mesmo que você falou do jeito tão engraçado. Pronto, eu tô consternada aqui pela vendedora de fósforos. Perdão, Bruno. Nossa, a gente convida a pessoa pra rir de coisa séria. Imagina. Mas eu não sei se eu retomo sério, que eu agora também não consigo. Só vai. Elô, muta aí, toma seu tempo. Socorro, como que eu muto? Ah, se a gente tá... Não, tá de boa, Vou me controlar. Bom, perdão. A menina não consegue vender nenhum fósforo. Vou contar bem rapidinho a história pra vocês, porque a moral é... desgraça. É tristíssima no final. É desgraça. Porque a menina não consegue vender os fósforos, não tem o que comer, e ela começa a acender esses fósforos pra passar o frio, porque ela tá morrendo de frio, tá nevando, gente, na Dinamarca. É Natal na Dinamarca. E aí ela tá na rua, né? Então vamos lembrar disso também. Aí ela tá acendendo esses fósforos e ela começa a ver coisas lindas conforme ela acende os fósforos. Ela acende perto de uma janela e o reflexo da janela mostra a avó dela cozinhando uma ceia linda, mostra ela recebendo vários presentes, mostra tudo que ela mais desejaria naquele Natal e que ela não pode ter porque ela é pobre e ela está morrendo de fome. E o final do conto é que ela realmente morre de fome e de frio em um país em que
ninguém conseguiu abrir a porta para ela entrar. Bom, essa é a moral da história. Vocês lidem com isso agora. Não sei se vocês vão rir, se vocês vão chorar com isso, mas é uma história terrível sobre você se entregar aos desejos também, né? Eu acho que é uma história terrível sobre o capitalismo. Eu vou puxar aqui a sardinha pro meu lado comunista, mas eu acho que também é uma história terrível sobre você se entregar aos desejos e esquecer a realidade. E você começar a pensar tanto no que você queria ter, e no que você poderia ter, e no que era justo que você tivesse, porque é justo que uma criança deseje ter família, e é justo que uma criança deseje ter comida e abrigo, né? Tudo isso é muito justo. Eles não estão sonhando com o impossível, nem o Harry, nem a vendedora de fósforo, né? Eles estão sonhando com o que era básico, e eles não têm. Então eles, por isso se entregam tanto a esse desejo, e por isso é tão perigoso eles entrarem nesse caminho. Nossa, é muito pesado, né? E acho que também, assim, dela não conseguir perceber os próprios recursos, né? Porque ela não tinha comida, mas na medida que ela tinha os fósforos e podia acender os fósforos, ela poderia ter pelo menos feito uma fogueira em algum lugar, talvez, entrado em algum lugar abandonado e feito. E acho que é bem isso, né? Do Dumbledore dar essa espionada no Harry, mas uma espionada, assim, bem intencionada, de não deixar ele cair nessas... Assim, realmente ficar sonhando com o que ele não tem e não perceber as coisas que ele tem, né? Os potenciais que ele tem. Com certeza. Bom, potenciais, ilusões aí, muitas explicações do diretor, né? Ele acaba contando pro Harry que o espelho será movido e que o Harry não deve mais procurá-lo, mas que caso ele encontre, estará preparado para lidar com esse poder aí. Gente, esse podcast tinha que ter um momento de spoilers, porque, olha, a gente precisa desse momento de spoilers aí. Realmente, nesse capítulo não tem como não conversar, né? Mas, enfim, seguindo ainda na parte sem spoilers... Antes deles se separarem e do capítulo efetivamente acabar, o Harry ainda pergunta pro Dumbledore o que é que ele vê no espelho. Ele descobre que, apesar do diretor ter ganhado vários livros de Natal, como sempre, o que ele queria mesmo era um parzinho de meias. Não há limites para a quantidade de meias que uma pessoa pode ter, segundo Dumbledore. Lógico que depois o Harry percebe que essa resposta de que ele se vê usando meias grossas e confortáveis não é uma resposta honesta, né? Mas ele se liga que a pergunta também era muito pessoal. Mas aí, correndo o risco de pôr a nossa amizade aí em xeque, o que vocês veriam no espelho? Eu veria outro belo par de meias. Ah, vá, Thiago, até parece. Não, pior. Não, mas eu vou... Pior que parece que eu tô fugindo da pergunta, mas eu realmente preciso de meias. As minhas estão acabando. Nossa, eu te entendo totalmente. Assim, durante a pandemia, eu fui vendo as minhas meias desaparecerem, rasgarem. Eu tive que sentar um dia e falar, não, vou gastar uma grana com isso e comprar um monte de meia, porque não tinha mais. Foi horrível. Eu vou interromper e vou aprofundar aqui a questão do par de meia antes de responder o meu desejo. E o Thiago vai me bater aqui, que eu vi a cara dele, mas eu vou ser breve. Não, é só porque é interessante, não sei se essa expressão existe em inglês, mas a ideia da meia, do par de meias, ela é muito interessante pra gente pensar. A meia é um símbolo do que é o que você coloca na lareira pra acumular coisas. Ela é o símbolo do que você vai juntar com outra pessoa. Eu acho que talvez o Dumbledore tenha dado uma dica sobre o que ele vê, né? Que ele vê essa solidão que ele tem. Ele não tem uma casa, ele não tem alguém que o conheça profundamente para dar meias, para acumular com ele, para estar junto, para juntar os pés de meia. Então eu acho que isso talvez revele, na verdade, um pouco da resposta real do Dumbledore, que seria a solidão, né? Ele se vê acompanhado, talvez, nesse espelho. Nossa, totalmente real. Eu nunca tinha pensado nisso. A sua análise é muito, muito mais aprofundada, né? Um olhar mais esperto sobre as coisas. Realmente, né? A meia tem toda essa coisa da vida doméstica aí que o Dumbledore não tem, né? Aquilo que a gente tava falando, os professores não têm família, eles só têm esse trabalho. A hipótese do Bruno é muito mais bonita e singela do que a tirinha que a Heloísa pôs aqui no roteiro. Vocês fiquem aí imaginando. Que é maravilhosa essa tirinha, inclusive. Ai, pena que eu não consigo ler o nome do Tumblr, mas é uma menina que faz essas coisas engraçadas aí sobre Harry Potter. E eu, de verdade, não sei o que eu veria no espelho, gente. Eu vou dar uma resposta bem Miss, que é a paz mundial. Mas não, eu acho que eu vejo, não sei, um pouco mais de harmonia. Mais gente junta
tranquila. Amor, eu acho que eu vejo amor nesse espelho. Ah, Bruno, que legal. E você, Lu? Você não falou. Você não falou, Elis. Eu acho que eu tô mais pro Rony do que pro Harry, assim. Tô satisfeita com minha vida familiar. Acho que eu veria mais glórias pessoais, assim. Não sei que símbolos de glórias pessoais, porque eu sou uma pessoa muito indecisa. Eu adoraria poder ver esse espelho, mexer na bússola do Jack Sparrow, porque, olha... É difícil, mas eu acho que seria uma coisa mais egoísta, assim, de me ver com sucesso, assim, de alguma forma. É curioso isso, né? Do desejo mais profundo do seu coração. A gente não sabe isso, né? Esse espelho, ele revela muito, Sim. né? Como eu disse, é a psicanálise inteira. Esse espelho, ia ser uma pouparia benção, né? várias sessões, né? Sim. Com toda certeza. Mas vamos agora para a nossa database totalmente, inexplicavelmente essencial. Momento você tem os olhos de sua mãe. São 3, e nesse capítulo quem se toca disso, quem fala a famigerada frase é o próprio Harry. Ele reconhece os olhos no reflexo da mãe dele, né, que tá no espelho. Isso é legal. Aí temos a Biblioteca de Hogwarts. Encontramos aqui grandes sábios do século XX, nomes notáveis da mágica de nosso tempo, importantes descobertas modernas da magia, um estudo dos avanços recentes da magia e o não nomeado, famigerado livro inconveniente que grita ao ser aberto. Bom, placar especial do capítulo: vezes que o espelho foi visitado por Harry, 3. E a lista especial do capítulo são os presentes que o Harry ganhou. 5 sapos de chocolate de Hermione, a moeda de 50 pence dos Dursley, a flautinha artesanal do Hagrid, a blusa que é grafado como uma suéter, eu nunca vi ninguém falar uma suéter, mas beleza, o suéter dos Weasley, e a capa de invisibilidade de um remetente misterioso. Olha aí, vivendo e aprendendo, uma suéter. Pontos ganhados e perdidos para a Grifinória. 5 pontos perdidos quando Snape, no começo do capítulo, repreende Rony, que tinha sido provocado pelo Malfoy e já estava prestes a esmurrar o colega Sonserino. Personagens importantes vistos pela primeira vez: Madame Pince, a bibliotecária, né? Acho que é melhor esclarecer, porque eu tava tipo, quem a gente viu essa personagem? Não, mas de fato, a bibliotecária está na biblioteca e não deixa eles consultarem lá a sessão restrita. Bom, criaturas mágicas presentes nesse capítulo. Fica a questão, os ratinhos de dentro das bombinhas eram mágicos? Ou não, não sabemos. Então pode ser que nenhuma, ou pode ser que os ratinhos das bombinhas. Artefatos mágicos, a gente teve 3. A capa de invisibilidade, o espelho de Ogezed e o livro que grita. Feitiços presentes no capítulo, fica a dúvida. Tem o feitiço que faz o Dumbledore ser invisível e que nós nunca saberemos. Encrencas que Harry se mete e não sofre punição alguma. 4. Já são 4 vezes que esse menino tá fora da cama e ninguém não sofreu nada. Bom, falando em sofrimento, ninguém morreu nesse capítulo, né? A gente não teve nenhuma morte. E mortes totais até agora, 2. Tivemos ainda uma partida de quadribol. Que foi justamente a do capítulo anterior. E bom, acho que a gente já entregou a bola aí ao longo do episódio, mas a gente vai estrear um novo bloco aqui, que vai ser o bloco de spoilers, para justamente comentar outras minúcias que numa releitura a gente acaba notando e querendo comentar. Só que assim, a gente sabe que tem, talvez, eu acho um pouco difícil, mas é provável que tenha viajantes de primeira viagem, que nunca leram os livros, ouviram os filmes e não querem estragar a experiência, né, com spoilers. Então, para esses ouvintes, eu lhes desejo uma ótima semana aí. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. E é isso, a gente se vê daqui a 15 dias. Bom, bora para os spoilers então? Bom, gente, a gente tem alguns comentários para se fazerem aí, né? Eu, pelo menos, lanço aqui umas perguntas, vamos ver o que vocês acham delas. A primeira de todas é a relevância da capa. Vocês acham que a Rowling sabia desde o começo que a capa ia ser uma relíquia da morte? Ou que pelo menos não ia ter outra capa igual aquela capa? Não. Eu acho que ela sabia que aquela capa era especial, né? Porque tem essa conexão com o pai dele, não sei o quê. Talvez uma capa especial, mas que ia ser uma relíquia da morte. Não. De jeito
nenhum. Acho que isso aí veio depois. Eu acho que ela achava que era uma capa de gente rica, como ela deixa claro no capítulo. Sim, até porque a gente vê em vários momentos outras capas aparecendo. O Moody tem capa, não lembro mais quem tem. E aí lá no 7º ela lança o migué na fala do Rony, que é assim, nossa, realmente, né? A maioria das capas com os tempos elas se desgastam, ou no máximo é um feitiço de desilusão, mas a sua capa, Harry, quanto tempo faz que ela existe, sabe? E continua funcionando e tal. Então eu partilho da opinião de vocês. Eu acho que só depois que ela foi dar mais relevância pra essa capa, assim, e considerar como única, até mesmo como uma relíquia da morte. Mas é legal, a capa tem muita importância ao longo dos livros, né? Porque mexeu, o Harry tá usando essa capa pra justamente andar dentro de Hogwarts. É até engraçado ver o momento antes dele estar com a capa, né? Porque se torna um recurso muito praticado, né? Mexeu, o Harry tá aí com essa capa, a gente vê vários momentos dela. Eu só ia andar com ela também, Thiago. Não posso culpar o Harry, não. Nossa, total. Se tivesse uma... Bom, a segunda pergunta aqui que eu lanço é com relação ao Flamel. A gente sabe quem é o Flamel. O Flamel foi o criador da Pedra Filosofal, segundo a mitologia aí, né? Que daria o Elixir da Vida, então o cara teria muitos anos de vida. E a gente sabe que os meninos não acharam na biblioteca justamente porque o cara é antigaço. E eles estavam vendo só livro daquele período, daquele século, sabe? E eu respondi a minha própria pergunta, que burro. Não, mas veja bem, isso aí é muito esquisito, porque na maior parte dos cursos, quando você tem que estudar história, você começa do começo. Então, eu não sei vocês, mas eu na escola lembro de ter começado lá, sei lá, no Egito Antigo, né? Tipo, a história mais remota do Egito Antigo, passar pra Grécia e Roma, e não sei mais o que, Guerra do Peloponeso, né? E depois que você vai avançando. História brasileira também, né? Eles começam ali entre muitas aspas, descoberta do Brasil, o período da colonização, não sei mais o que. Então, é um pouco esquisito, porque nas aulas de história, eu acho que eles já estão vendo essas coisas, acho que eles estão fazendo o caminho contrário, sabe? Partindo do que é mais contemporâneo e moderno e indo pro passado, porque realmente, senão eles teriam ouvido esse nome nas aulas de história, né? Eles não prestam muita atenção nessas aulas de história, mas mesmo assim, a Hermione saberia. Mas faz certo sentido porque eles supõem que uma pessoa viva só poderia estar viva se ela fosse... Quer dizer, eu não sei por que eles suporiam que o Nicolau tá vivo, né? Não sei. Não faz sentido essa suposição. É pra só eles realmente ter mais tempo, né? Pra aumentar o mistério. Mas que nem eles sabem que o Dumbledore e o Flamel estão trabalhando juntos em alguma coisa. Ou trabalharam juntos em alguma coisa. Então pareceria que seria uma pessoa viva ou falecida recentemente. Qualquer coisa era só pesquisar a biografia do Dumbledore. É um cara mega famoso, deve ter um monte de livro do Dumbledore. Será que nenhum dos livros estava na pesquisa deles junto da Pedra Filosofal, Elixir da Vida? Então, sabe, fica estranho. Na cama com Dumbledore. Bom, a terceira pergunta que eu lanço aqui, já que... Bom, na verdade é a segunda, porque a anterior não foi pergunta, foi observação, né? Foi um comentário, né? Por que caralhos o espelho de Iogesed estava numa sala de aula aleatória? Tipo, qualquer pessoa teria acesso. Não tava nem trancada a sala, sabe? Por que não tava, sei lá, na sala precisa, no próprio escritório do Dumbledore ou qualquer outro lugar, sabe? O fato da sala não estar nem trancada, pra mim, não tem explicação nenhuma, mas pra mim a explicação de esse espelho estar numa sala abandonada é porque ninguém quer ver esse espelho o tempo todo, assim, ninguém quer ser confrontado, quer dizer, o Harry quer, mas ao mesmo tempo sabe que não deve, né? Você ser confrontado com o que você poderia ser, com o que você quer ter e não tem o tempo inteiro, você ter isso no seu escritório, não sei se é bom pra cabeça, não. É bom você saber olhar uma vez, pô, esse é meu desejo máximo, tá, legal. Vou seguir adiante, vou quebrar esse espelho aqui, porque senão esse peso é muito grande. Mas aquilo tá lá pro Harry encontrar, sabe, gente? O Dumbledore calculista deixou num lugar que o Harry ia encontrar. A gente descobre mais pra frente que o Dumbledore dá todas essas passadas de pano pro Harry porque ele tá treinando o menino. Ele sabe da profecia, que ele é o escolhido, que ele tem que enfrentar o Voldemort e tem que ter todo um treinamento. Mas nesse livro, mesmo que você ignore tudo isso que vai acontecer mais pra frente, ele já deixa isso claro, porque ele fala assim, a próxima vez que você encontrar esse espelho, se você encontrar esse espelho de novo, você vai estar preparado. Tipo, gente...
Ele tá planejando que Harry encontre esse espelho de novo. Não, né? é muito doido, sabe? E que plano infalível do Cebolinha, né? Porque o menino encontra por acaso. Será que o Dumbledore provocou isso também, sabe? Ele tava lá. Ele pode ter mudado os certeza. corredores, né? O Dumbledore pode tudo, ele pode ter... Ele colocou de um jeito que o Harry encontra assim. Não foi tão... Parece por acaso, mas não foi por acaso. Sim, até porque a próxima pergunta aqui eu acho que responde também um pouco disso. Por que o Dumbledore entregou a capa por Harry de Natal? Que a gente sabe que a capa tinha ficado com o Dumbledore. A gente sabe que o remetente misterioso do presente é o Dumbledore. Com certeza foi pra isso também, né? Ele já tava planejando que o Harry desse uns passeios noturnos aí. Já fosse aprendendo a usar essa capa. E é curioso a gente pensar nesse período que o Dumbledore teve aí as duas relíquias da morte ao mesmo tempo, né? Se ele tinha consciência desse... Consciência, com certeza ele tinha, mas o que ele fez com esse poder, né? Ele só deixou guardado esperando o Harry mesmo, será? Será que ele não partiu em aventuras que a gente não sabe e a J.K. Rowling não escreveu? É a hora dos fanfics, Bruno. O que o Dumbledore fez com esse monte de tralha? Não, e tem toda aquela pergunta que depois se responde, né? Que por que o Dumbledore tá com um objeto que deixa ele invisível se ele não precisa de objetos pra deixar ele invisível, sabe? E a gente descobre que ele queria estudar a capa mais a fundo, porque ele sabia que o Tiago tinha capa. E aí ele queria saber se aquela era a capa do conto e tal, né? Então, tem isso também. Eu acho que assim, a capa era especial desde o começo, né? Mas acho que tão especial assim, não. Ela foi ganhando um novo significado, né? E aí tem mais uma questão que me veio durante o episódio quando o Bruno comentou acerca da ancestralidade. Fala da importância pro Harry. E a gente vai ver no 7º livro que isso vai mais pra trás ainda com os irmãos Peverell. Porque tanto o Harry como o Voldemort são parentes dos irmãos Peverell, sabe? Então meio que tem essa questão do legado também, de cada um dos irmãos ser o possuidor original de uma das relíquias da morte. E aí seria meio natural que tanto o Voldemort como o Harry herdassem esses objetos, né? O que vocês acham? Sim, eu acho essa dualidade super interessante de Harry e Voldemort e como isso é definidor para a identidade do Harry, né? O Harry existe e ele é moldado por essa contraparte maligna dele que tá ali todo o tempo acompanhando ele, e eu acho que isso tinha que estar expresso de diversas formas. Eu acho que uma forma muito interessante foi essa expressão através do espelho, porque ele descobre que ele tem um passado bom, mas ao mesmo tempo ele vai descobrindo ao longo dos livros que ele tem uma coisa muito ruim que o compõe, né? Esse é um livro sobre o bem, sobre como a mãe e o amor da mãe salvou e como a ancestralidade é importante. Ele vai descobrindo quem ele é a partir do bem, a partir desse incentivo do Dumbledore para ele entender que ele é uma pessoa boa, mas o chapéu já estava ali dando sinais pra gente. Tem várias coisas que vão dando sinais pra gente de que o Harry também tem uma potência pro mal, tem alguma coisa ruim dentro dele, e que não sei se é só Horcrux, não. Então eu acho que ele tem uma potência mesmo pra fazer coisas ruins, e era preciso que ele fosse moldado pro bem. Eu acho que o livro é um pouco sobre isso também. Não tem a ver com a ancestralidade, mas já que a gente tá na sessão de spoilers, eu acho muito ruim a conclusão que o livro dá pra essa parte da identidade do Harry, né? Que ele consegue expurgar a identidade na medida que é uma Horcrux, e ele se livra disso, assim, né? Do símbolo que era, assim, do Dark Side aí do Harry, ele não tem mais, ele expurgou. E eu acho isso péssimo, porque seria muito mais interessante se de alguma forma ele tivesse que acomodar e conviver com essa coisa ruim, essa coisa sombria que existe dentro dele, né? Acho que seria uma solução muito mais interessante. E muito mais madura, né, Lu? Muito mais essa madura. Ideia de você ser totalmente bom e tudo bem, ou você maravilhoso, não combina nem com o personagem. É um personagem super vaidoso, é um personagem que tem em sua natureza coisas que não são o bem absoluto. Nenhum personagem nessa história é o bem absoluto, e por isso ela é tão boa, né? O Dumbledore não é o bem absoluto também, então
se supor isso no final, eu acho realmente falho. Então, é uma coisa tão legal, assim, nesse sentido, né? A história, essa coisa da sombra, de você ter as coisas reprimidas e das coisas que estão reprimidas nele, dele ser Horcrux, não sei mais o que, não serem só coisas ruins, né? Porque o Parseltongue, como que chama isso em português? A língua lá das cobras? Ofidiglota. O fato de ele ser ofidiglota é uma coisa útil, é uma coisa positiva. E ele também perde, né? Só que assim... Eu acho que a moral... Ele perde quando ele perde a Horcrux. Não, só falam que a cicatriz ele não dói mais, mas em nenhum momento fala. Ele não era... Não, pode... Eu pesquisei isso. Mas tá é uma nos coisa livros. Que me deixa muito tá frustrada. Putz. Tem que vamos ver direito, porque né? fanfic... Mas, em tese, ele perde. Fica aí a polêmica. Vocês estão vendo que falar de spoiler tá dando polêmica, né, audiência? Vocês estão vendo que vai ter Os ouvintes dessa sessão podem escrever se o Harry continua ofidiglota ou não. Mas sei lá, era uma coisa que era atrelada essa coisa da Horcrux, ele perde também. Tem então, que assim... lembrar também, Elô, porque, que nem eu falei, que tanto o Voldemort como o Harry são parentes dos Peverell, né? Aí, enquanto o Voldemort é parente do segundo irmão, o da Pedra, o Harry é parente do terceiro, da Capa. Por isso que ele tem a capa. Mas aí tem que pensar se os Peverell já eram ofidioglottas ou se do outro ramo da árvore que se obteve com o tempo. Porque às vezes pode ser que ele seja ofidioglota justamente por conta da ancestralidade dele também. E só um comentário besta, eu acho super interessante isso, que família de livro sempre progride pra eliminação, né? Vocês já repararam nisso? Tipo, como assim? Uma família, em vez de criar vários ramos e você ter, sei lá, eu não sei quantos primos eu tenho muitos primos. Os primos de segundo grau, terceiro, não sei. Você elimina toda a família Potter com a morte do Tiago, né? Você elimina toda a família, toda a linhagem que o Tom Riddle representava com a morte do Voldemort. E isso acontece em vários livros, né? Em Star Wars, em várias dessas sagas, os heróis sempre são o último representante de sua família. O que eu acho super curioso, porque na natureza, na verdade, as famílias, elas progridem para uma ampliação imensa, né? Mas é aquela coisa da urgência, né? Que nem no sexto filme lá, O Retorno do Jedi, o Yoda fala que o Luke é o último Jedi. Por quê? Pra justamente dessa urgência que, se o Luke não resolver esse BO, ninguém mais resolve. Você é muito especial, só você pode. Mas por que tem uma prima Potter e acabar com... porque aí o Harry ia querer conhecer a prima e aí o livro em outra direção. Ia ver a Game of Thrones. Gente. Não, mas tudo isso é aquela coisa também do herdeiro perdido, né? O Harry ter todo esse legado, é o Naruto da vida, sabe? Ele é predestinado para aquilo, então o legado dele é o que imune de poder derrotar ou de ter os poderes que ele tem e tal, sabe? Mas eu acho que também tem que pensar no conceito de família, porque assim, eu tenho vários primos também, mas sei lá, tipo, uma tralha que eu herdar dos meus pais não vai acabar na mão dos filhos desses primos, tá ligado? Vai morrer comigo mesmo. Vai ser doado, vai se perder, sabe? Porque a gente não tem uma ligação tão próxima, assim, de relação, sabe? É verdade, faz sentido. Reflexões. Muitas reflexões. Sim. E, bom, vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Nossa, acrescentar que esse episódio foi muito legal. Esse capítulo foi muito legal. Esse episódio foi muito legal. Foi. O Bruno sempre acrescenta bastante aqui pra gente. Nossa, total. Obrigado, perfeito, gente. Bruno. Valeu. Eu adoro participar. E eu quero só fazer uma pergunta, porque eu não pesquisei isso antes de chegar aqui e é uma coisa legal. O espelho volta a aparecer na história, gente, depois do primeiro livro, já que a gente tá num bloco de spoilers? Não, nem Flamel, nem espelho. Ela simplesmente esquece tudo que aconteceu no Pedra Filosofal, sabe? Esqueceu, não, vou pra outro rumo, foda-se. Perdidos no churrasco. Bem isso. Tá até hoje lá no porão, né? Escondendo lá. Quer dizer, já nem esconde a pedra mais, né? Mas tá lá. Não esconde mais nada, ele só tá lá jogado. A pedra foi Hogwarts. Destruída. O Dumbledore comenta que a pedra foi destruída. E aí o Harry fala, mas eu... Será, né? Dumbledore podia ter guardado. Fanfiqueiros, por favor. Uma versão que o Dumbledore guardou a pedra e tá vivo aí, tá... Não é. Né? Vamos pensar nisso. Pode ser. Eu ia fazer a hipótese de que a pedra filosofal é a pedra da ressurreição, mas não faz sentido. A gente descobre depois que o Dumbledore consegue de outra forma, né? São duas pedras distintas. Uhum. Não, mas de fato, por mais que eles achem a pedra perigosa, o Flamel e a esposa do Flamel aceitarem que a vida não é uma coisa infinita e uma hora tem que acabar mesmo, e eles já estão aí
Como que é, pra fazer uma referência futebolística? Prorrogação do segundo tempo. Já estão na prorrogação? Eles já estão há muito tempo, né? Porque eles têm, 600 anos. Então eles... Já acabou o campeonato, na verdade. Já acabou, e eles ainda estão lá. Então eu acho que eles aceitarem a finitude da vida não necessariamente teria que levar à destruição da pedra, né? Eles poderiam só decidir não continuar produzindo o tal do Elixir. Eles falam, não, eu vou desencanar, é isso aí... Morte é a última das aventuras. É que eles acham a pedra muito, muito perigosa, né? Bom, então é isso. Eu fui Thiago, vulgo James, me acompanharam aqui hoje a Heloísa Angeli, o Bruno Busses e você. Foi o nosso ouvinte. Tchau, tchau. Falou, valeu, galera. Tchau, pessoal. Ótimo estar aqui de novo. Tchau, tchau.